Hare Krishna, Mahavir. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muita saúde para todos vocês. Eu sou Lalit Mohan, responsável do estúdio Jagat Yoga e Ayurveda em Santo André e do Ashla Jagat em Suzano, local aonde nós estamos fazendo a transmissão desta live sobre alimentação vegetariana. O Ashla Jagat também, nós realizamos retiros, 1 a 2 retiros por ano. Nós já temos 11 edições de retiro realizadas aqui no Ashram e um local também onde fazemos estudo e aprofundamento do yoga, correto? Então, hoje, mais uma vez, na nossa série de lives com Bhaktivedanta Mahavir Maharaj, nós só tivemos o domingo passado que não foi possível, né? E nós vamos continuar com essas séries de lives, sempre trazendo um conhecimento dos Vedas, conhecimento das escrituras sagradas védicas, Deixa eu desativar os comentários, isso, assim fica melhor. De toda a conduta, de toda a filosofia do yoga. Por isso, nós somos agraciados com a presença de uma pessoa com um conhecimento, uma pessoa que estuda os Vedas, que é um monge e tem um grande conhecimento, uma grande sabedoria, por estar intimamente próximo, tanto não só das escrituras sagradas, mas também de templos e também das deidades e também de o conceito védico Vaishnava, aonde a gente sabe que é uma filosofia de vida a mais antiga da humanidade. Então, hoje nós vamos falar sobre alimentação vegetariana. Eu quero que o Mahavir se apresente e fale um pouco mais dele também, que é sempre importante isso, pelas pessoas que estão vindo, pessoas novas, né? Conhecer um pouco de Mahavir Maharaj. Seja bem-vindo, Mahavir. Hare Krishna. Claro, Hare Krishna. Só ajeitar aqui um pouquinho mais a câmera. Bom, Hare Krishna a todos, bom dia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Lalit Mohan para estar participando aqui, fazendo essa live mais uma vez. E também, primeiramente, oferecer aqui as minhas reverências ao meu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que, por sua misericórdia, sem causa, hoje nós podemos estar aqui reunidos. Bom, o tema de hoje é o vegetarianismo. Acredito que seja um tema de grande interesse, porque cada vez mais as pessoas estão buscando o vegetarianismo, né? Inclusive, não só aqueles praticantes do yoga, praticantes da meditação, pessoas que têm uma visão da vida um pouco mais espiritual, mas também atletas, enfim, pessoas comuns, porque já estão percebendo que o consumo da carne não é algo realmente benéfico para o nosso organismo, né, e também para o nosso planeta. Tá? Então, eu hoje, nessa live, pretendo apresentar 3 diferentes pontos de vista, né, através dos quais nós podemos nos tornar vegetarianos. Tá? O primeiro é a consideração em relação à saúde do corpo. Tá? O segundo é em relação aos impactos ambientais e à produção da pecuária, né, causa. E em terceiro, que eu considero mais importante, que é o aspecto da compaixão pelos animais, pelos outros seres. Só que antes de eu começar a fazer a minha apresentação, eu gostaria de perguntar, acho que até oportunamente,
para o professor Lalit Mohan que ele contasse um pouco sobre como foi a, a transição dele para o vegetarianismo, porque eu acho que muita gente pode se inspirar, sendo ele hoje o professor, né, da maioria daqueles que estão aqui nos assistindo. E, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a tua experiência com o vegetarianismo, e aí eu já dou sequência aqui à minha palestra. Tá certo. Muito bom. Agradeço muito você me passar a palavra, porque eu acho muito importante isso, porque nos meus 18 anos como professor de yoga e mais alguns anos antes como praticante, e também um pouco antes já dentro da filosofia oriental, onde eu já praticava Tai Chi Chuan, Qigong, e também já tinha entrado no segmento das massagens, da massagem sueca. Eu ainda tinha o meu pé dentro do conceito churrasqueiro, né? Então, porque eu falo assim, porque eu ainda trabalhava numa empresa na companhia do Metropolitano de São Paulo, aonde era muito comum as pessoas até no final de mês, quem ia sair de férias, assim, as pessoas se reunirem e fazerem sempre uma festa, uma despedida, uma coisa assim, uma comemoração para quem estava saindo de férias, e a comemoração sempre era um churrasco e muita bebida, sabe? Então era uma coisa assim muito... E isso começou a me deixar um pouco preocupado, porque eu passava mal, né? Não pela quantidade de ingestão só de carne, de bebida, às vezes no dia seguinte de uma ressaca, mas também eu ficava alguns dias sentindo um desconforto no corpo, né? E quando eu entrei no yoga, que eu pisei no yoga com profundidade, comecei a estudar, fiz o curso de formação e em seguida comecei a dar aula, isso começou a me incomodar mais ainda. Então eu não me tornei um vegetariano porque eu estava fazendo yoga, né? Eu entrei no yoga e comecei a escutar as pessoas dizerem para mim que tinha que não comer carne, né? Eu me tornei vegetariano porque o meu corpo em si, a minha mente começou a rejeitar qualquer tipo de alimento que não fosse de origem vegetal, né? Eu lembro muito bem assim que foi uma transição para mim muito fácil quando caiu essa ficha, né? Que eu percebi que realmente era uma questão dos sentidos, né? De se incomodar com o cheiro, de se incomodar com o manuseio mesmo, se tivesse que comprar para a família, alguma coisa assim. E até mesmo quando eu entrava num estabelecimento comercial para comprar algum alimento, alguma coisa, então isso sempre me incomodou muito. E à medida que eu fui abandonando a carne de vez, né, eu percebi uma melhora muito grande no meu fisiológico, né? Então, na minha pele, no meu cabelo, em tudo, toda a minha estrutura física, fisiológica. Os outros às vezes falam sobre a proteína, isso, aquilo, né? Hoje eu sou uma pessoa com 59 anos e eu tenho uma saúde e uma qualidade de vida muito superior à que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos anos, quando eu estava servindo, que eu fui militar também, né? Quando eu servi, que eu tinha toda Então, um outro tipo de conceito em relação à filosofia de vida, né? Então, ter me tornado vegetariano só me trouxe benefícios, muitos benefícios mesmo, e eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Os alunos que inclusive estiverem assistindo sabem disso, né? Eu nunca digo para o meu aluno que ele tem que se tornar vegetariano, mas eu digo, sim, que ele tem que passar a observar e a se permitir experimentar coisas novas dentro desse conceito da culinária
vegetariana, da culinária védica, do veganismo, né? Que aí sim o corpo começa a transmutar, a fazer um processo e a transição começa a ser mais fácil. Porque quando as pessoas querem se tornar vegetariano de uma hora para outra, eu acredito que é que nem aquela pessoa que quer fazer dieta, né? Ela nunca consegue. Ela faz alguns dias e interrompe. Então, eu conheço umas pessoas até que já até me falaram, mas de vez em quando no fim de semana eu deslizo para carninha. Então ainda não chegou a sua vez, não chegou o processo. E claro, junto a isso também, como o Mahavir falou, vem todo o processo de conscientização, né? Que é a questão do meio ambiente, a questão da matança dos animais, né? Que são seres vivos, né? Então, e pegando um gancho nisso, eu também quero, foi esse o meu processo, né? Que eu me tornei, e sou muito feliz com isso, e espero que isso possa servir para as muitas pessoas, pelo menos passar a observar e a se permitir e a experimentar coisas novas dentro da culinária vegetariana, dentro da culinária védica e principalmente dentro da culinária Vaishnava, porque dentro da nossa culinária Vaishnava nós temos o aspecto devocional. Nós, antes de cozinharmos para nós, cozinhamos para Krishna, oferecemos o alimento, que isso é uma coisa muito importante de se dizer, é uma coisa sagrada, né? E eu quero fazer um adendo sobre um livro de Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que é o livro Metafísica do Vegetarianismo, né? Esse é um livro baratíssimo, né? É um livro que vocês, com uma contribuição, vocês adquirem ele, né? E ele traz, assim, coisas maravilhosas sobre esse processo e vai facilitar muito a transição de muitas pessoas. Tem também algumas receitas e o mais importante é o que diz na primeira página, né? Eu quero ler aqui um texto, uma frase do Bhagavad Gita, que diz o seguinte: quem vive em Sattva-guna, a qualidade psicofísica da bondade, aprecia alimentos suculentos, nutritivos, agradáveis à mente e capazes de aumentar o ciclo de vida, o entusiasmo, a saúde, a força, a alegria e a satisfação. Bhagavad Gita 17:8. Então, Mahavir, eu pediria que você começasse a nossa aula falando um pouco sobre isso, sobre a importância do vegetarianismo dentro desse conceito todo védico e os benefícios, tudo mais que isso traz para nós, os impactos, como você disse, em relação ao meio ambiente e tudo mais. Agradeço muito, Mahavir. Haribol. Claro. Então, muito obrigado pela sua apresentação, né? Pela sua história, né? E, bom, como a nossa live aqui é um tempo bastante reduzido, então eu gostaria de dizer que no meu canal lá do YouTube eu tenho uma palestra completa sobre vegetarianismo, com slides, apresentação de dados científicos, com, enfim, uma série de detalhes, tá, que hoje eu não vou poder aqui estar compartilhando com vocês, até por uma questão, né, de tempo e também prática, né, de não conseguir mostrar esses slides, tá? Então, eu vou, de uma maneira assim mais geral, fazer uma apresentação, e quem tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais, por favor, acesse o canal lá do YouTube, que é PV Mahavir Maharaj, em português, e vocês vão ter acesso, então, a essa palestra, que é uma palestra completa que fala tudo sobre o vegetarianismo. Tá? Não só o vegetarianismo, mas também a parte do consumo dos derivados de leite, tá? Porque nós não somos puramente vegetarianos, nós somos lacto-vegetarianos, tá? E tem todo um debate, uma discussão em cima disso, em cima do consumo do leite. Então, acredito que não é o tema da nossa live de hoje, mas se quisermos conversar também um dia,
sobre veganismo, sobre o consumo do leite, sobre os benefícios do leite, tá? E ao mesmo tempo também a gente pode também discutir um pouco sobre a relação, né, espiritual com as vacas, né, e o que acontece com as vacas que estão nos matadouros, como nós podemos ajudá-las, enfim, tá? Toda essa questão também que é muito importante. A gente pode fazer uma live só para isso, ou seja, o veganismo sob o ponto de vista dos Vedas, tá? Como que os Vedas enxergam o consumo do leite, o consumo do mel, tá? E por que isso não é maléfico para nós, tá? E considerando, claro, a origem desse leite, se é de uma fazenda que mata as vacas, enfim, tudo isso é levado em consideração com certeza, tá? Bom, como eu expliquei no começo, nós temos esses três aspectos que nós podemos considerar para se tornar um vegetariano. Tá? O primeiro é a compaixão pelos seres vivos. Tá? Esse é o mais importante. Mais do que você pensar na sua saúde, mais do que você pensar no seu bem-estar, o mais importante é você pensar que para eu me alimentar de carne, eu preciso tirar a vida de um outro ser. Tá? Então tem um princípio básico dos Vedas que é a ahimsa, que é a não violência. Tá? Essa não violência, ela vai até níveis muito sutis, né? Então tem um ditado védico que diz que se uma semente foi plantada num campo, nós não caminhamos sobre aquele campo. Por quê? Porque aquela semente, né, ela é uma vida em potencial, ela é um ser vivo em potencial, né? E se você pisa sobre aquela semente, você impede que ela germine, isso é também um tipo de violência. Tá? Então, é muito importante que nós deixemos que o nosso senso, né, de compaixão se torne cada vez mais refinado. Né? É muito importante que nós, todos os dias, procuremos desenvolver esse nosso lado da compaixão, né, que significa o quê? Significa respeitar o direito, né, que todos os seres vivos têm de viver, de amarem, de serem felizes, né, de darem seus frutos, de constituírem família. Né? Eles também têm ambições assim como nós temos. Também existe uma alma dentro desses seres. Tá? Então, de acordo com a visão bíblica, tá? Os animais não têm alma. Então, você pode se alimentar dos animais, porque se não tem alma, não tem nenhum valor, né, em si mesmo. Né? Ou seja, não busca a felicidade, não busca Deus, não busca a transcendência, etc, etc. E, portanto, não tem sentimento. Né? Só que, por outro lado, né, até a ciência mais ateísta considera que os animais têm sentimentos, que os animais sentem dor, sentem amor, reagem, né, a um sentimento positivo, reagem a uma atitude, né, de carinho. Então, se você quiser fazer uma síntese de tudo isso, você precisa ir para a cultura védica. Né? A cultura védica ela vai unir todos esses pensamentos de que os animais têm alma, né? Os animais eles têm sentimento, os animais eles sentem amor, né? Os animais eles têm um senso de proteção, de autoproteção, de proteção dos seus pares, né? Dos seus semelhantes e até de outros também, de outras espécies. Então são seres que estão de fato vivendo assim como nós, né? Seres humanos. Não há uma diferença enquanto alma. Tá? Todos são seres que têm alma. Tá? E essa alma ela vai transmigrando de um corpo para o outro, né? Nascimento após nascimento, até que ela chega, né, num nível de evolução, né, suficiente para que ela possa
conquistar a liberação final, que ela não nasça mais nesse mundo material, certo? Então, dito isso, nós podemos fazer, inclusive, né, uma análise de diferentes religiões, né? O que as outras religiões dizem também sobre o vegetarianismo. Bom, como eu já tinha dito, o cristianismo mais assim popular, né, ele permite o consumo da carne, né? Só que, se você analisa as passagens bíblicas com bastante cuidado, você pode perceber que a palavra carne, né, ela não aparece. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a palavra ela foi traduzida errada. Né? Você tem a palavra próximos, que significa alimento, né? E isso foi traduzido para o inglês como meat. Né? E meat não necessariamente significa carne, né? Mas no inglês arcaico significa alimento. Tá? Então, carne propriamente dita no inglês significa flesh. Tá? Então, houveram várias traduções errôneas, tá? Que apresentam esse pseudo, né, carnivorismo, essa possibilidade de você comer carne. Tá? Então, nós, inclusive, podemos considerar o fato de que Jesus, ele também não se alimentava, né, de carne, não se alimentava de peixe e outras passagens bíblicas que podem ser questionadas, tá bom? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, tá? Mas o fato é que nós temos o primeiro mandamento que diz: não matarás. Tá? A palavra matar, o verbo matar, ele não se refere, né, exclusivamente a seres humanos. Tá? O verbo matar, ele se refere a qualquer ser vivo. Tá? Assassinar é que se refere exclusivamente para seres humanos. Tá? Então, o mandamento diz: não matarás. Ou seja, não matarás qualquer ser vivo, não apenas seres humanos. Senão a palavra usada deveria ser assassinar. Tá? Então, nós podemos também encontrar, né, vários grupos cristãos que são vegetarianos, tá? E que buscam evidências nas escrituras bíblicas corroborando essa prática. Tá? Então, não é algo que seja exclusivo de quem segue os Vedas, né, ou o hinduísmo, etc. Correto? Correto. Muito bom isso Podemos daí, ver Marcos. Inclusive, tanto que tem até a passagem na Bíblia da divisão do pão, o peixe para a população lá, né? Sempre me falaram muito sobre isso, né? Que é uma questão coloquial, né? De tradução mesmo, ao pé da letra do que significa a palavra em si, né? Muito bom isso. sim, sim. A gente pode também analisar o islamismo. Tá? Nós sabemos que no Islã existem muitos sacrifícios de animais, né? Eles consomem muita carne. Tá? Só que existem vários grupos islâmicos, né, muçulmanos, que são vegetarianos também. Por quê? Uma vez eu conversei com um muçulmano que era médico, né? Eu fui me consultar com ele na Índia. Médico muito bom, fazia terapias de detox, né, etc, etc. E ele era vegetariano. E eu perguntei para ele, mas vem cá, a sua religião, ela diz que você tem que oferecer sangue, né, para Allah. Você precisa sacrificar os animais e oferecer sangue para Allah. E ele falou, não, isso não está escrito nas escrituras. Isso não é um mandamento das escrituras. Você ser vegetariano ou carnívoro é uma opção pessoal. Né? E ele citou algumas coisas ali das escrituras, né, que demonstravam isso, né?
E há passagens do Hadith também que diz que você precisa ter compaixão com todos os seres. Você não pode indiscriminadamente matar os outros seres. Tá? Então, também não é um consenso dentro do Islã que você tem que comer carne, correto? Bom, agora podemos ir para o budismo. Tá? O budismo também é uma religião, digamos, é uma tradição, não uma religião exatamente, mas é uma tradição que busca também a transcendência, que busca a paz, a tranquilidade, né? E nós sabemos que o Buda, Avatar, o fundador do budismo, ele descendeu exatamente para acabar com a matança de animais, né, que estava acontecendo, né, lá na Índia, né? E ele instituiu o quê? O princípio da ahimsa, tá? Ou seja, a não violência. E aí ele fez com que aquelas pessoas elas se tornassem vegetarianas. Então, as escrituras védicas, inclusive, explicam como o Buda ele vem trazer, né, essa compaixão pelos animais e acabar com os sacrifícios, né, indiscriminados de animais para o consumo da carne. Tá? Só que, com o passar do tempo, né, esse budismo ele acabou também se desviando por vários caminhos, né, até que ele se torna, né, um budismo também de consumo de carne. O próprio Dalai Lama, muita gente não sabe, mas o Sim. Dalai Lama também consome carne. Isso já tem bastante notícias sobre isso, sim, né, Prabhu? Que o Dalai Lama, ele tem a prática do consumismo da carne, né? Sim, inclusive ele tem uma frase famosa, ele diz, eu sou um monge budista, não um vegetariano. Sim, Tá? Então, a filosofia deles é que eles devem aceitar doações nas casas das pessoas, né? O que quer que elas ofereçam, eles têm que aceitar como uma forma de dar bênçãos para aquelas pessoas. Então, se elas oferecem carne, eles têm que comer carne. Tá? Então, nós podemos ver que também há essa divisão dentro do próprio budismo. Tá bom? perfeito. E. Oi? Não, eu falei, está perfeito isso, e eu ia te perguntar a questão de rituais, né, que você falou, né, como é que seria isso, né, e o porquê disso, qual a finalidade de fazer o sacrifício em prol de um conceito espiritual, né? Então, existem sacrifícios védicos, tá? De animais, como a vaca, o cavalo, por exemplo. Mas é preciso entender que esses sacrifícios, eles não são sacrifícios reais, é entre aspas, um sacrifício entre aspas. Tá? Por quê? Porque os animais que estão ali sendo oferecidos, né, ao fogo, é um ritual de fogo, é o fogo sagrado. Esses animais, eles alcançarão um benefício muito grande. Tá? O primeiro benefício que eles vão alcançar é que, pelo poder do mantra, tá? Pelo poder espiritual daqueles que estão fazendo o ritual, aquele animal ele receberá um corpo novo, né? Um corpo perfeito, né? Um corpo sem doenças e um corpo de muita longevidade. Tá? Além do que, a alma deles será, após, né, a morte natural deles, será levada para a morada divina automaticamente. Então, eles são liberados automaticamente. Certo. Terceiro ponto, não existe dor, né? Não existe dor nesses sacrifícios védicos. Tá? Agora, é bom que fique bem claro, esses sacrifícios eles eram realizados, tá, numa era muito antiga, né, chamada Satyuga. Isso são milhões de anos atrás. Numa época em que os mantras tinham poder
né, esses rituais eles tinham poder, né, e os brahmanas, os sacerdotes que realizavam esse ritual, eles eram capazes de fato, trazer benefício para aqueles animais. Tá? Coisa que hoje em dia não acontece. Então, isso já não é mais realizado. Sim, pela questão da própria era que nós estamos vivendo, né, Prabhu? Sim, sim. E o próprio Buda, né, o Buda Avatar, quando ele veio, né, isso há mais de 3.000 anos atrás, não falo do Sakyasingha Buda, né, do Gautama Buda, eu falo do Buda Avatar, tá, que Sim, veio antes dele, né, que é o fundador do budismo, né, de verdade. Ele veio justamente para pôr um fim nesses rituais que já não funcionavam mais. E as pessoas estavam sacrificando os animais para comer a carne dos animais, não para liberar os animais. sim, Entende? Então, isso não é recomendado mais pelos Vedas, né, há muito tempo, tá? perfeito, Porque não perfeito. funciona. Ninguém tem poder mais de dar esse benefício aos animais que são sacrificados. Então, é como assim, se o animal ele quisesse participar daquele sacrifício, porque ele vai ser altamente beneficiado, tá? O que já não acontece em sacrifícios, por exemplo, islâmicos ou de Umbanda, né, e Sim, Candomblé e outros, né, que os animais simplesmente são ali degolados e largados ali para oferecer o sangue deles e depois, né, fica por isso mesmo. sim, sem propósito nenhum, né? Sem propósito, não tem sentido O isso. propósito, exatamente, o propósito não trazer nenhum tipo de benefício para o animal. Tá? Então, assim, eu sei que às vezes é difícil para muita gente entender, né, o que é a cultura védica, tá? E conseguir conciliar nessas duas coisas. Mas, veja bem, a cultura védica, ela fala de ahimsa, ela fala de não violência, ela fala de vegetarianismo. E se por outro lado existem esses rituais, é porque esses rituais não fazem mal para o animal. Entende? É muito Sim. importante que a gente É a possa mesma ter. coisa, é a mesma coisa, Prabhu, essa questão do próprio leite, de ser lacto-vegetariano, né? Que hoje existe assim, eu sei, tem muita gente do segmento vegano e não está errado, né? Fala muito sobre essa questão do quanto o animal é sacrificado e tudo mais, né? Mas que é evidente, inúmeros benefícios que a gente tem, inclusive com o próprio consumo da manteiga clarificada, do ghee, que é todo um outro processo que acontece, né? Mas que ainda falta um pouco de clareza nesse aspecto, né? De que, na verdade, as vacas elas são muito bem tratadas na Índia, né? Na sua grande maioria, não que não tenha outros tipos de comércio, que não tenha o sacrifício delas também, porque eu já vi documentários sobre isso também. Mas na grande maioria ainda se preza essa concepção do quanto uma vaca produz de benefícios, né? A ponto de construir paredes de templo, a ponto de fazer várias coisas com o próprio estrume da vaca, né? Então, a vaca traz muito benefício, inclusive, né? Uhum, com certeza. A gente pode deixar isso para uma outra live, porque tem Sim, muita informação sobre isso, até como eu disse no começo, né? A gente pode conversar sobre a questão do leite, da vaca. Muita gente tem curiosidade sobre isso e tem muita informação boa para ser compartilhada que quase não se ouve por aí. Então, eu acredito que se a gente fizer uma live sobre isso, isso vai realmente ajudar muita gente. Mas correto. o ponto que é o seguinte: nem se a carne fosse, né, um excelente alimento, que ela não criasse doenças no corpo, né, que ela não destruísse o meio ambiente, ainda assim,
ainda assim, pelo valor, pelo respeito à vida, né, do animal, né, nós não deveríamos consumir a carne. Então, a gente já pode descartar, né, essa questão de se a carne faz bem ou não faz bem, né, se ela é sustentável ou não. Se você tem uma fazenda onde você faz um manejo sustentável dessa produção pecuária, se você não desmata, se a vaca ela vive feliz, se ela corre de um lado para o outro, se ela tem espaço, tudo isso já nem entra mais em mérito de discussão. Sim. O ponto é, se eu tenho respeito por um ser, né, que deseja viver e que não está entregando a sua vida para mim, né, para ser um alimento para mim. Tá? É um animal que vai fugir de mim. Tá? Então, isso a gente já pode também contrapor com outro argumento, que é um argumento muito utilizado pelos carnívoros, né? Eu acho um tanto quanto assim, até infantil, mas eu preciso falar porque, enfim, é uma coisa que as pessoas trazem, e é o seguinte, elas dizem, você não mata os animais para se alimentar, mas você mata os vegetais, você mata os legumes, você mata as verduras, isso também é violência, né? Com certeza, são coisas assim, com um abismo de diferença. Né? Sim, com certeza. Né? Por quê? Bom, primeiro, né, a gente pode voltar nas Escrituras e dizer o que Deus, né, permite que nós comemos. Então, Deus nos deu, né, os legumes, as verduras, né, os produtos lácteos, as castanhas, né, enfim, as raízes. Isso é o alimento do ser humano. Tá? Então, isso é uma ordem de Deus. Né? Agora, partindo para a questão mais pragmática, bom, uma fruta, quando cai da árvore e você come, não tem qualquer violência. Tá? A fruta, ela não é um ser vivo. O ser vivo é a árvore. Né? Então, se a árvore está preservada, você pode se alimentar da fruta, não existe nenhum problema em relação a isso. Tá? O outro ponto, né, os vegetais que crescem na terra, por exemplo, quando eles atingem uma certa maturidade, eles automaticamente precisam ser consumidos. Eles foram feitos para isso. Eles vão gerar semente, né, e essa semente deles, ou um raminho que você corta, você replanta, ele se reproduz. Com certeza. Então, você pode ver que não existe nenhuma violência porque não existe o quê? Uma fuga. Os vegetais não saem correndo de medo da gente. Sim, é o que eu ia falar. A questão do abate, né, Prabhu? De pegar o animal, deixar ele no pasto, dar um monte de porcaria para ele comer, porque até os pastos hoje são assim, de uma maneira que não condiz com o que deveria ser, né? Alguns são tratados em currais, né? Haja visto o tratamento com as galinhas e tudo mais, né? E a forma de transformar esse ser vivo num prato de comida, ou seja, num alimento, quer dizer. E sem falar da putrefação que ocorre, né? O processo de putrefação, que nada disso ocorre, o processo de putrefação de um vegetal, de uma fruta que caiu ou que foi colhida, ela é totalmente diferente, ela vai servir de nutriente, né? Eu tiro aqui um cacho de banana, Prabhu, e corto a árvore toda da bananeira. Aí eu tiro para fazer palmito, eu tiro para poder fazer os canteiros. Você aproveita ainda toda aquela estrutura, né, para continuar o processo da natureza, de alimentar a natureza com o próprio ser vivo que seja, entre aspas, o vegetal, a fruta ou o tubérculo que seja, né? Diferente do animal que simplesmente perde a vida, né, Prabhu? Desculpa aí te interromper, Prabhu, mas olha, eu precisava falar. Não, mas é verdade, é isso mesmo.
a gente tem que ter um certo bom senso, né, para saber equilibrar as coisas. Tá? A gente não pode simplesmente usar raciocínios de lógica artificial, né, querendo vencer o argumento do outro. Né? Você precisa usar o bom senso. Né? Não tem como você comparar a, 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 a matança de uma vaca, né, de um animal que está ali, que vai chorar, que vai sentir dor, né? E você vai ver o filho dela, né, também sentindo dor, né? Então, com um vegetal que simplesmente se entrega, né? Ele se entrega. Quando ele amadurece, ele cai, né? Ele Sim, simplesmente, se você não consome ele, ele vai simplesmente desaparecer ali mesmo, tá? Então, essa manipulação das plantas, né, ela é permitida, né? Do contrário, não haveria nada que nós pudéssemos comer, né? Então, alguma coisa nós temos que comer, né? E temos que saber ah, discernir o que é comida e o que não é comida, tá? Então, assim, nesse momento do abate, né, o animal ele libera várias toxinas, né, na corrente sanguínea dele, tá? E, enfim, como você explicou, ele já foi criado dentro de um ambiente, né, que gera doenças, né? Foi necessário dar altas doses de antibiótico para ele, né? Foi necessário que ele tomasse vários remédios para poder sobreviver àquele ambiente, né? Que é um ambiente pútrido, né? Um ambiente totalmente contaminado, né? Então, o ser humano, né? Ele consome aquela carne, né, achando que é simplesmente proteínas, um alimento que vai saciá-lo, não. é. Não só são as toxinas presentes naquela carne, como é também o medo do animal, né? É como a depressão que o animal estava sofrendo naquele confinamento. É todo um estado de espírito que vai sendo materializado no corpo desse animal, é somatizado no corpo do animal. Aí, professor, né, a gente vê, principalmente os alunos do yoga, que querem ficar em paz, que querem aliviar o estresse, mas continuam comendo carne, comendo o que? O sofrimento desses Sofrimento. animais, comendo o estresse desses animais, né? E, ao mesmo tempo, querendo buscar a paz e a tranquilidade. Assim, é simplesmente impossível. É, isso, Você isso é pode uma, fazer... isso é uma questão que eu falo muito, Prabhu, inclusive em relação à própria meditação, né? Se a gente pegar os angas de Patanjali, os dois primeiros princípios é yamas e niyamas. E o primeiro de todos eles é a rinsa, é a não violência. Ou seja, a prática de posturas de asana é o terceiro princípio. Depois vem a prática do pranayama, que é a respiração. Para depois a prática dos sentidos, percepção dos sentidos. Para depois a prática de meditação. Quer dizer, tem vários segmentos, várias práticas a gente serem seguidas, né? E as pessoas querem fazer meditação se alimentando de animais, de morte, de sangue, de impurezas, de toxinas, sabe, essa quantidade enorme de coisas horríveis. Quer dizer, não tem nada de proteína ali, absolutamente nada. Tem putrefação, né? Putrefação, nossa, que você está colocando dentro do seu corpo. Você está colocando doença dentro do seu corpo. É esse que é a questão, né, Prabhu? Exatamente. Então, a pessoa ela está se sentindo nervosa, está agitada, Sim. está com muita ansiedade, às vezes tem sentimentos de vingança dentro dela, sentimentos de morte. Por quê? Porque ela está se alimentando justamente de um ser vivo que sentiu tudo isso. Perfeito. Então, não tem como você achar que você vai ficar em paz e tranquilo e continuar comendo carne. Não vai, não vai, tá?
existe toda uma cadeia de ação e reação, tá? Que os Vedas explicam, que significa que é o que você recebe com a morte de um animal. Ou seja, aquela pessoa que tratou o animal para o abate, a pessoa que abateu o animal, a pessoa que cortou o animal, que embalou, aqueles que transportaram a carne, aqueles que venderam a carne, aqueles que compraram, aqueles que cozinharam, aqueles que comeram a carne, todos estão dentro do mesmo ciclo kármico e todos pagarão por todas essas reações do sofrimento da vaca. Então, não é que o cara que mata sofre mais do que o que comeu. Não. Todos sofrem igual. Todos sofrem igual. Tá? Outro ponto interessante é que no sânscrito, a palavra carne significa mamsa. Tá? Mamsa, você pode dividir entre duas outras palavras, que significa aquele que eu estou comendo hoje, amanhã poderá me comer. Então, o que os Vedas dizem? Os Vedas, eles não recomendam o consumo de carne. Não recomendam. Estritamente proibido. Tá? Só que, né, é feita uma ressalva. O seguinte, se você quiser consumir qualquer carne, tá, você precisa aceitar o fato de que aquele animal, na próxima vida, tem o direito de também te matar para te comer. Esse é o significado de mamsa, de carne. Uhum. Tá? Então, assim, é muito importante entender que existe a relação de ação e reação. Tá? Você está implicado num karma dentro de toda essa cadeia de produção da carne. Tá? Não é simplesmente... inclusive, tem gente que cozinha carne para o outro, mas não come. Ela está envolvida também. Ela está envolvida no processo. Então, assim, bom, tem um outro ponto que eu acho muito importante, a gente está aqui fechando, já está praticamente terminando o nosso tempo. Eu ia falar isso, Prabhu. Nós temos aqui, deixa eu ver, provavelmente 6 minutos, com segurança 6 minutos. Certo. Então, eu gostaria de trazer aqui um ponto, que é um ponto muito interessante, que é também, vamos dizer assim, os pilares, né, da cultura védica, né, do Vaishnavismo, principalmente, que é o seguinte: não basta eu ser vegetariano, não basta eu me alimentar bem, né, não basta eu buscar alimentos que são, por exemplo, orgânicos, alimentos que são feitos através de uma agricultura autossustentável, de permacultura, enfim. O foco todo, né, da cultura védica, do Vaishnavismo, não é simplesmente a saúde pela saúde. Sim. Mas é o quê? É o fato de você oferecer o seu alimento para Deus. Tá? Então, se você come o melhor dos alimentos, né, que você acha que não tem nenhum tipo de violência, ainda assim, tudo que você faz no mundo material, ele tem um karma negativo ali dentro dele. Tá? E se você não oferece para Deus aquele alimento, esse alimento não será purificado na sua aspecto mais sutil. Tá? Então, assim, é muito comum dizer que a cadeia alimentar, né, termina no homem. Né? Na verdade, não. A cadeia alimentar termina em Deus. Né? Ela começa em Deus e termina em Deus. Né? É um ciclo. Então, Deus, ele cria tudo. Né? Através das suas energias, Deus mantém tudo. Né? Deus permite que o sol, a terra, a água, combinados, né, produzam os alimentos. O ser humano, ele faz um manejo, né, daqueles alimentos, tá? Ele prepara os alimentos para comer, mas se ele não oferece para Deus, ele não fecha esse ciclo
tá? Ou seja, o alimento dele continua tendo karma, continua tendo reações, né? Por quê? Porque durante o processo, né, de cultivo, né, de colheita, de cozimento, existe a morte de outros seres também. Tá? Então, como resolver essa questão? Já que a gente precisa cultivar, né? Não tem como viver sem cultivar, não tem como viver sem você matar outros seres, mesmo que inconscientemente. Você está caminhando, você pisa em formigas, né? Você mata um inseto, você lava um vegetal, ali dentro tem uma lagartinha, tem alguma coisa, você, por acidente, você pode matá-los, né? Isso faz parte da vida. Então, como nós podemos nos livrar completamente desse karma negativo da produção e consumo de alimentos? Se oferecermos para Deus, né? E o Deus que aceita essa sua oferenda é Cristo. Perfeito. Em nenhuma outra religião você encontra a possibilidade de você oferecer o alimento para Deus e Deus saborear aquele alimento, transformá-lo ele num alimento espiritual e depois permitir que você consuma. Tá? Então, isso que a gente chama de prachada. O que significa prachada? Prachada significa misericórdia. Né? A misericórdia de Krishna, ela entra, é colocada naquele alimento para que você possa consumir um alimento espiritualmente puro, um alimento no modo da bondade, um alimento sátrico. Aí sim é que você pode alcançar a paz, a tranquilidade, né? Um estado de consciência elevado, né? E permanente. Né? Então, a gente nunca pode perder de vista a relação com Deus. Tá? Não é você agradecer o alimento, né, a Deus. Não é agradecer a Deus. É oferecer a Deus. Fala, Deus, está aqui o resultado de todo esse esforço do meu trabalho, está aqui o resultado de toda a criação que vem de você, por favor, aceite. Né? Então, Deus não vai comer a comida, mas Deus vai aceitar o teu amor, a tua devoção. Perfeito, eu ia falar exatamente isso. Deus quer que você reconheça nele a figura central da existência. Perfeito. Agora, se você se coloca como sendo o centro da existência, isso é um pecado, isso é um erro. Né? Isso nos afasta, né, da harmonia, da paz que nós buscamos. É o nosso último minuto, Prabhu. Então eu só quero, olha, é muito pequeno o nosso tempo. Pessoas, entre no canal no YouTube de Bhaktivedanta Mahavir Maharaj, assistam às aulas, entrem no canal da Jagati, assistam às lives, continuem acompanhando o trabalho que a gente tem feito aos domingos, trazendo essas aulas para vocês. Com certeza nós vamos abordar esses temas em mais aulas, Mahavir. Eu agradeço de coração, com muito amor mesmo, a oportunidade que você está nos trazendo de oferecer tudo isso. Mahavir, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare. Uma bênção estar com você, Mahavir. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre uma alegria para mim poder estar aqui com você e também ouvir, né, as suas experiências. E espero que todos possam se beneficiar e que todos decidam definitivamente se tornarem vegetarianos, né, e oferecerem o alimento para Krishna. Ok? Haribol. Haribol.